Calcanhar de Aquiles. Expressão antiga, hoje pouco usada, mas que designa suas vulnerabilidades, ou seja, os teus pontos fracos. Aquiles é aquele que foi o filho de um rei chamado Peleu e sua mãe, a deusa Tétis. A lenda grega conta que Aquiles se tornou invulnerável ao ser banhado logo em seu nascimento no rio Teges. Segurado pela sua mãe pelo calcanhar, essa foi a parte do seu corpo que não foi banhado, o deixando vulnerável nessa região. Daí a expressão calcanhar de Aquiles. As más línguas diziam que Aquiles foi atingido no calcanhar por alguém que conhecia o seu ponto fraco. Qual é o teu ponto fraco? Este é o canal onde habita a mente humana, filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal na medida certa. Já deixe o seu like, compartilhe o conteúdo para ajudar o canal a produzir cada vez mais material de valia para o nosso desenvolvimento. Hoje irei falar sobre alguns pontos fracos dos seres humanos. E vem coisa boa por aí, hein? E aí, qual é o teu calcanhar de Aquiles? Quem deve conhecer o teu ponto fraco? Eu poderia citar um verdadeiro amigo, alguns familiares, o teu cônjuge, o teu pastor, caso não seja um fariseu. Enfim, aqueles que você deposita uma forte confiança. Mas ao levar ao pé da letra, maldito é o homem que confia em outro homem, talvez eu guarde em segredo por medo de cair em mãos erradas. O que poderia ser o ponto fraco de uma pessoa? É tudo aquilo que se sinta incapaz de realizar com uma razoável exatidão. E tem vários motivos ou razões para que isso aconteça. Eu sou péssimo em matemática e com certeza o motivo foi não ter me esforçado mais a aprender aquilo que tenho mais dificuldade. Embora eu use bem mais o meu lado criativo do cérebro, tudo que não tenho aptidão exige mais esmero de nossa parte. E só isso já é o suficiente, já que acredito que a aptidão se dá no caminhar do tempo. E este você usa para se dedicar com suas dificuldades. A diferença entre alguém que possui uma facilidade maior para certos deveres se dá também pelo gosto maior por aquilo que se propõe a fazer. E isso reduz o tempo de aprendizado. Mas se você se dedicar, também chegará lá. A diferença é essa: utilizará mais tempo e sentirá mais dificuldade, mas o resultado também será alcançado. A sua vulnerabilidade é a timidez? Já sofri muito com essa e posso garantir que uma das coisas que você irá perder são oportunidades. Sendo elas, em sua maioria, necessário de sua parte a comunicação, os gestos, a postura, o olho no olho, a firmeza na dicção, uma boa oratória. Afinal, se apresentar de frente ao espelho sempre foi mais fácil, mas na hora de uma entrevista bate aquele friozinho na barriga que te paralisa e congela. E como se livrar da timidez? Primeiramente, você precisa ser mais associável com as pessoas, ou seja, justamente o que a timidez te impede de ser. Entretanto, poderá fazer isto aos poucos, e posso dar alguns exemplos. Escrevendo aqui de forma mais popular, cola na banca com a rapaziada e se isole menos. Interaja com sorrisos e risadas e não perca as oportunidades de dar uma palhinha do seu conhecimento, de dar a sua opinião sobre determinado assunto que estão ali conversando. Vai palpitando, ciscando com as palavras. O tipo de trabalho também ajuda muito, porque muitas vezes ele te obriga a se comunicar o tempo todo com as pessoas. No meu caso, trabalho na área da saúde e tenho contato direto com pacientes e os próprios funcionários. A comunicação é obrigatória na função que estou. Na universidade não era diferente. Precisava me comunicar através dos trabalhos em grupos, apresentações individuais, e isso me obrigava a disfarçar a timidez. Seria muito constrangedor e me deixaria bem mais desconfortável com a timidez simplesmente ficar de frente à sala de aula e não conseguir falar nada. Esta é uma hora de superação, afinal, precisava de notas. São inúmeras situações que você pode aproveitar para perder a inibição e deixar de perder oportunidades. O próprio canal aqui de comunicação, uma gravação para stories, status de redes sociais, lhe dá a sensação de estar falando para um monte de pessoas, ao mesmo tempo que não tem absolutamente ninguém na sua frente. Viu aí? Tem ninguém. O seu ponto fraco é a própria fraqueza física?
Então desenvolva atividades físicas que estimulem o seu condicionamento muscular. Trabalhe ou estude algo que irá proporcionar futuramente um emprego que não exija muito esforço físico. Embora até um fisiculturista quer trabalhar digitando, a verdade é que ninguém quer pegar no pesado. Existem máquinas para isso. Precisamos traçar caminhos menos árduos. Ficar só no espinafre não vai te deixar fortinho. E lembre-se, inteligência sempre venceu a força. Desorganização. Outro ponto fraco que geralmente irrita muitas mulheres, sendo elas em sua maioria mais organizadas do que os homens. Fica aí um alerta para os homens casados, hein? Eu não ligo muito porque no meu caso me encontro na bagunça e me perco na organização. Arrumou minhas coisas, já eras. Cadê isso, cadê aquilo, sumiu isso, sumiu aquilo. Mas no final das contas, minha falta de organização é sempre desculpada, porque no auge da ira eu sempre digo: você fica tão linda quando está com raiva. Você é inseguro? Isso também caracteriza um ponto fraco, que pode te prejudicar. Neste caso eu estou falando de insegurança especificamente emocional. Aquele pensamento frustrador onde você diz: eu nada sou, eu não sou capaz, ninguém gosta de mim, eu não amo e tampouco sou amado por alguém. Duvida de suas próprias capacidades. Existem questões genéticas que levam uma pessoa a ser insegura. Fora isto, um ambiente familiar negativo, onde alguém próximo te diz: isto não é para você, você está sonhando muito alto, está sonhando muito grande, isto é só para os mais favorecidos, somente para os mais afortunados. Os sonhos, particularmente, são criações daquilo que foi vivenciado no presente, no passado e o que você projeta para o futuro, podendo ele ser um misto de realidade com ficção. Não é incomum você passar por um desagrado no dia e à noite sonhar com aquilo. As coisas que são inevitáveis, situações que estão fora do nosso controle. Mas não obstante a isto, você pode e deve filtrar as coisas que escuta e carrega para a sua vida. Você está no total controle de descartar aquilo que não te serve como forma de crescimento. Tem coisas que são universais, ou seja, nesse sentido, não serve para você e não servirá para ninguém. E para isso, não influencie outras pessoas com aquilo que não promova crescimento. É importante jamais se comparar com alguém que está no topo, enquanto você permanece na base. Torne os seus sonhos e desejos possíveis, com métricas que podem ser alcançadas. E aos poucos, com muito estudo, planejamento, dedicação e esforço, você também alcançará o topo. Você acha que tem algum cabimento eu querer comparar a beleza de George Clooney com a minha? Seria até uma piada. No máximo, eu compararia com a do Brad Pitt. Outro ponto fraco é a covardia. Aristóteles fala um pouco do poder de destruição dos excessos e também das suas ausências. Essas precisam ponderadas em níveis medianos, analisando bem a situação. Neste caso, o excesso de coragem pode te colocar em diversas enrascadas, mas a falta dela te tornaria um covarde. Sobretudo, você não teria pulso firme, nem para se defender, nem para concluir os seus planos. Seria um verdadeiro bunda mole. Algumas coisas que transitam entre uma e outra não têm nome. Como neste exemplo que dei, você não pode exceder a coragem e também não pode ser um covarde. Então o que você tem que ser? Uma vez Aristóteles falou da cólera, que conhecemos como ira, e foi ele que deu o nome e o significado da palavra calma, que é a palavra oposta. Mas até hoje não tem a palavra intermediária. Então apenas dose entre uma e outra. Já outras palavras têm as suas oposições e a palavra que intermedia entre elas, como frio e quente. No meio se diz morno. Mas se for considerar a parábola bíblica, Deus não gosta de pessoas mornas. Portanto, neste caso, não seja frio demais, não seja quente demais e, acima de tudo, não seja morno. Morno é a pessoa que fica em cima do muro, não toma uma atitude, não dá a sua opinião, se deixa levar pelo que as outras pessoas vão falar. E seguindo essa conduta, você não é dono de si, você não decide por si. Além de já não mandar em casa, que cá para nós já faz parte do masculino e sempre será assim, ainda tem que guiar a sua vida a partir das decisões dos outros. Conclusão: não seja um bunda mole. Medo de falar em público. Isso tem uma associação também com a timidez e a insegurança.
Mas como já foi dito separadamente aqui, vamos levar esse título para um outro âmbito. Quais são as causas deste medo e como resolver este medo? Além da timidez e segurança, a falta de preparo também ocasiona esta sensação. Só para exemplificar aqui, quando você está do lado da pessoa que transmite algum conhecimento para você, você não tem medo e se sente seguro para se pronunciar. Agora, quando não tem esta referência presencial, você acaba se perdendo. O despreparo sobre o tema sempre traz estas consequências. O conhecimento com certeza traz segurança, então para não passar por apuros e não ficar com medo de falar em público, esteja preparado. Saber o que falar já te trazerá um grande alívio. Dificuldade em dizer não. Você pode sentir dificuldade em dizer não em diversas situações e por variados motivos. Também pode estar associado à timidez, e já é a terceira vez que falo da timidez aqui em assuntos diferentes. A timidez ferra com a pessoa. Mas vamos lá. Talvez você sinta o constrangimento por causa da pessoa ser conhecida. E por este fato, estas são as que você mais tem que ter cuidado. Pelo mesmo fato que te constrange em falar não a um amigo, ele vive te pedindo justamente porque te conhece. Ou seja, percebe aí os opostos? Ele não tem vergonha de te pedir porque te conhece e você fica com vergonha em negar porque conhece ele. Por isso é mais fácil dizer não ao desconhecido. Mas tome cuidado com essas intimidades, porque qualquer dia ele vai te pedir algo absurdo, do tipo: você me daria o seu... Você vai responder o quê? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo que trouxe aqui para vocês. Semana que vem abordarei um assunto que não pode de maneira alguma faltar em nossas vidas. Até a próxima.